Chegou a hora do Masters 1000 de Madrid. Ai, que saudade que eu tava de montar aí os slides sobre o torneio, pesquisar os últimos campeões. No vídeo de hoje a gente vai trazer todos os detalhes do ATP 1000 de Madrid, onde o João Fonseca finalmente vai voltar às quadras para representar o Brasil. A gente vai trazer todos os detalhes desse torneio, últimos campeões, onde é jogado, curiosidades, aquele vídeo que quem já tá há um tempinho aqui no canal tá acostumado. E além disso falaremos também sobre a Naná, que está aí uma missão de chegar no Roland Garros Júnior e conquistou mais uma vitória, mais duas vitórias. A gente vai atualizar nesse vídeo e dizer o que a Naná precisa para entrar na chave de Roland Garros Júnior. Bora lá, vamos falar sobre ATP 1000 Mutua Madrid Open, jogado na Espanha. Início em 23 de abril, o quali já começa nesse final de semana, então a gente já vai ter jogos do quali, 2 brasileiros no quali, vocês vão saber quem são. E aí no dia 23 começa a chave principal, jogado no Saibro Outdoor. Lembrando que Madrid tem 3 quadras em Madrid que são com o teto retrátil, então se chover vira um Saibro Indoor, né? Porque vai fechar o teto ali. A gente vai explicar como funciona. 96 atletas na chave, um total em premiação de quase 10 milhões de dólares. Então, bora lá aqui pros detalhes do torneio, né? O Mutua Madrid Open, ele era jogado no piso duro até 2008. Em 2009 ele passou para o Saibro e ele é realizado na Caja Mágica, que é um complexo espetacular de tênis lá na Espanha e que conta com 3 quadras, como eu disse, com teto retrátil, incluindo a quadra central com capacidade para mais de 12 mil pessoas. É mais um dos paraísos aí ao redor do mundo do tênis. Desde a edição lá em 2002, a edição inaugural, 8 espanhóis, aliás, espanhóis venceram o torneio 8 vezes, só o Nadal venceu 5. E o Madrid Open de 2025 será disputado em quadra de saibro ao ar livre com altitude de 657 metros. Por que eu coloquei essa informação da altitude? Porque os brasileiros, como a gente já disse em alguns vídeos atrás, vão muito bem nesse tipo de condição, né? O próprio Meligeni aí já conquistou 2 títulos na altitude aí recentemente. O João Fonseca tem um estilo de jogo que encaixa muito em Madrid. A gente vai explicar lá no chaveamento, a gente vai explicar melhor um pouquinho mais pra frente. E aí falando de curiosidades, falando em saibro com altitude, esse cara aí que tá no primeiro quadrante aí, o Tomás Bellucci, ele era um especialista nesse tipo de condição. Ele costumava jogar muito bem em saibro com altitude, onde a bola anda um pouco mais, e isso é característica do tenista brasileiro, que costuma ser agressivo, mas ele tem o costume de jogar no saibro desde pequeno. Então acaba que une ali duas características do tenista brasileiro, que é a agressividade para jogar e o kick lento do saibro, né? E o Tomás Bellucci, em 2011, na época número 36 do mundo, chegou às semifinais em Madrid, perdendo para o Djokovic, que na época era o número 2 do mundo, e ainda ganhou o primeiro set, deu trabalho para o Djokovic, que foi o campeão daquela edição. Então esse é o melhor resultado para o Brasil. Ano passado, por exemplo, o Thiago Monteiro eliminou o grego Tsitsipas na segunda rodada. Thiago Monteiro com duplo 6-4 eliminou o grego, foi para a terceira rodada, acabou sendo eliminado, mas para você ver o potencial aí do tenista brasileiro nesse tipo de condição. E falando em sul-americanos, o único título para sul-americanos veio com o argentino Davi Nalbandian em 2007. E o mais impressionante foi a campanha do argentino nesse ano, onde ele derrotou simplesmente na sequência Del Potro, Nadal, Djokovic e Federer na final. Então é o que a gente chama de título incontestável, aí foi o único título sul-americano. E 2 curiosidades bem legais: em 2012 os donos ali do torneio, patrocinadores, enfim, decidiram fazer um saibro azul, que foi uma novidade na época e causou muita polêmica porque ele mudou as condições de jogo. Era mais rápido o piso, era mais escorregadio, os jogadores reclamaram muito na época. O Nadal chegou a dar uma entrevista dizendo que se fosse mantido o saibro azul, ele não jogaria no ano seguinte. Djokovic e tudo mais, e aí em 2013 eles decidiram voltar ao saibro vermelho, não deu muito a ideia do saibro azul, ficou pra história aí. E uma outra coisa que ficou pra história foi o Hawkeye, né, que é aquela tecnologia para identificar se a bola vai dentro ou fora. Madrid foi o primeiro evento a utilizar esse sistema, né? Então foi uma novidade aí também na época, até no saibro. Então Madrid tem essas curiosidades que são bem bacanas. E quando a gente vê os últimos campeões, a gente entende o porquê que as condições
são um saibro mais rápido. Andrei Rublev é o atual campeão, que é um cara que sabe também jogar em saibro, mas o forte dele é quadradura, um tenista mais agressivo, com golpes potentes, é o atual campeão. Vai ser duro aí pra ele defender o título dele. O Carlos Alcaraz já tem 2 títulos, foi bicampeão em 22 e 23, então chegando aí, pode ser o próximo a chegar próximo aos títulos do Rafael Nadal. E o Zverev e Djokovic aí também os últimos campeões. Zverev que é um cara saibrista também, mas que também tem o saque como um ponto forte a seu favor. Então você vê pelos tenistas aí que é uma condição um pouquinho mais rápida do que o saibro, por exemplo, de Monte Carlo agora e até de Roland Garros. Maior campeão não poderia ser outro, Rafa Nadal, 5 títulos, 2005, 2010, 2013, 2014 e 2017 é o cara a ser batido. Aliás, é o rei do saibro, né? Ele é o cara a ser batido aí em número de títulos em Madrid. E quem é que vai jogar esse torneio? Deixa eu cair aqui pra direita pra gente ver os nomes dos principais tenistas aí que vão jogar Madrid. Aí tá na sequência, essa primeira tela tá na sequência por cabeça de chave. Então, Alcaraz, Zverev, Taylor Fritz, lembrando que o Sinner ainda não joga, né? O Sinner que é o número 1 do mundo. Djokovic, Draper, de Minaur, o Rublev tá em douradinho ali que defende seu título, Medvedev, Casper Ruud, que acabou de tomar um couro do Holger Rune, né, em Barcelona, então o Ruud não tá na sua melhor fase. Musetti, que ainda é dúvida, porque ele saiu lesionado, né, no último torneio. Tommy Paul, Rune, Fils e Shelton. Fils, aliás, que tá beirando o top 10. Acredito eu que em breve ele vai estar no top 10. E o João Fonseca, nosso querido João Fonseca, representando o Brasil na chave principal, número 59, João Fonseca. E a gente também separou outros caras importantes aí, nomes importantes desse torneio. O Tsitsipas, que é sempre um cara perigoso no saibro, Dimitrov, o Cerúndulo, argentino, que vem jogando muito nos últimos jogos aí, Mensik, da nova geração, o Lehechka, que foi quem eliminou o Thiago Monteiro, que é um cara muito, no ano passado, que é um cara muito bom no saibro também, Fokina, excelente fase, Berrettini de olho no italiano Matteo Berrettini, as condições o favorecem demais, o Berrettini que já foi finalista aí em 2021, e é um cara perigosíssimo nesse tipo de condição, pode dar trabalho ao italiano. E a gente tem outras lendas como Monfils e Nishikori. Nishikori, aliás, recebeu um wild card aí para a chave principal. Laszlo Djere, saibrista nato. E tem 2 tenistas aí, aliás, tem um tenista aí que tem um ranking protegido que é o Opelka. O que é o ranking protegido? Ele é um mecanismo da ATP para valorizar os tenistas que saem por lesão e ficam um tempo lesionado, e esses tenistas poderem voltar a jogar chaves principais. Então o ranking fica congelado ali. Então o Opelka, utilizando o ranking protegido, tá direto na chave principal. É um cara que pode dar trabalho também pelas condições. Fábio Fonini, né, uma lenda no tênis que vai jogar o quali. Além do Thiago Monteiro e do Thiago Wilde, então eles vão, o Monteirão e o Wilde vão jogar o quali aí para tentar entrar na chave principal. E colocamos aí na foto o Martín Landaluce, espanhol, da nova geração e que foi grande rival do João Fonseca no tênis juvenil, recebeu um wild card para entrar na chave principal e também vai disputar o Madrid. Vamos ver como que o torneio de Madrid, né? Vamos ver como que o espanhol vai se sair aí nesse torneio. Então, segunda-feira, sorteio das chaves. Na terça a gente já vem com um vídeo de chaveamento, né? Então o vídeo de segunda ele vai pegar um pouquinho do quali de Madrid, mas não vai ser focado nisso. E na terça-feira, chaveamento completo, como vocês estão acostumados, com o caminho do João Fonseca, tudo que você precisa saber sobre Madrid. E além de Madrid, hoje a gente tem uma informação muito importante para passar para vocês, que é o desempenho dos nossos juvenis no J200 de Assunção, que a gente já fez um vídeo falando sobre. Mas antes eu vou pedir a sua inscrição aí no canal, inscreva-se aqui no Auge das Quadras. Estamos batendo aí 3.000, quase 3.400 inscritos e precisamos muito da sua ajuda. Clique aí no botão de inscrição, deixa o like, que a gente agradece, certo? E vamos lá agora para a campanha no torneio aí dos nossos juvenis no J200 de Assunção, no Paraguai. O Pedro, infelizmente, Pedro Chabalgoit, acabou sendo eliminado nas quartas de final pelo argentino Romeu. Ele aplicou um pneu ali no primeiro set, depois tomou virada e ficamos sem representantes no masculino. Já no feminino, a Pietra perdeu para Candela Vázquez. Falamos já dessa argentina, que ela é muito boa. E a Pietra, que vem numa fase excepcional, chegou a ganhar ali o segundo set, mas acabou não resistindo ao jogo da Argentina, que chegou na final para enfrentar quem? Naná Silva, que eu diria que ela não está jogando, ela está dando aulas de tênis, né? Ela repetiu o placar aí por três rodadas seguintes, o 6-2, 6-1, né?
Pra ficar, vou dar uma brincada aqui, 6-2, 6-1, óbvio, brincadeiras à parte, a Naná está jogando demais, eliminou nas quartas de final a Catalina e na semifinal a Ocampos, ambas paraguaias, e vai enfrentar na final a Candela Vasquez. Informação muito importante sobre a Naná, ela está brigando possivelmente para entrar direto na chave de Roland Garros Júnior. É complicado, com essa vitória, e caso ela seja campeã aí em Assunção, e também em duplas, porque o torneio de duplas no juvenil, ele dá 25% dos pontos para simples. Então, se ela for campeã em duplas, ela também vai somar mais pontuação no ranking de simples. E ela está na final em duplas juntamente com a Pietra. Então, se ela for campeã em simples e duplas, ela tem uma chance de entrar na chave principal de Roland Garros. Ela vai precisar de algumas desistências para entrar, mas é possível. Mas no qual ela já está praticamente garantida até com essa vaga na final. Então, muito provavelmente teremos Naná no quali de Roland Garros. Vamos torcer para ela ser campeã hoje, simples e duplas, e torcer ali para ela entrar na chave principal, que seria já algo histórico. Certo, pessoal? Então, gostaria de agradecer, indicar aqui o nosso TLP Select, que é a maior comunidade de apostas e trades em tênis. Vamos deixar aí na descrição um cupom de 30% de desconto para quem gosta de fazer aí a sua fezinha, ou mesmo conhecer mais estatísticas sobre tênis. TLP Select a gente recomenda. E voltamos aí na segunda-feira com um vídeo muito completo sobre ranking e na terça chaveamento de Madrid, certo? Um grande abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo e até mais.